Chegou a hora de falar de Halloween Kills, a continuação de Halloween lá de 2018, uma retomada do Michael Myers nos cinemas. Então assina o canal, acione o sininho porque vamos sim adentrar na treta. Obviamente, outubro está aí, o Halloween está chegando e Halloween literalmente chegando aos cinemas com Halloween Kills, o terror continua. Obviamente, no Brasil a gente tem um subtítulo que é para dar aquela pimentinha extra, né, dar aquela divulgada legal, que é um meio que uma tradição já dos filmes em ganharem esses subtítulos nacionais. Mas enfim, Halloween Kills, o terror continua, estreia dia 14 de outubro em todos os cinemas do Brasil e continua a saga de Jamie Lee Curtis, ou melhor, Laurie Strode, exatamente do mesmo ponto em que parou do filme que retoma o personagem Michael Myers, que estreou em 2018. E vale lembrar que a gente gostou bastante do primeiro filme de 2018, ele retomou a franquia de uma forma muito triunfal, muito gloriosa. Ela trouxe a essência do filme do John Carpenter, ele trouxe a essência do filme dos anos 70 e basicamente é uma continuação daquele filme, ignorando uma série de outros filmes que lançaram depois. E foi muito bom, foi uma grande estreia, foi um dos grandes achados do cinema em 2018, a continuação ou essa retomada de Halloween. E a minha empolgação com essa continuação era muito grande, porque eu tinha gostado muito desse primeiro filme e acreditava que o David Gordon Green sabia vender bem o filme e sabia mostrar que era um grande fã dessa franquia, um grande fã de terror. Mas, né, tudo sempre tem um mas. E infelizmente, Halloween Kills não entrega um filme tão bom quanto seu antecessor, ainda assim que seja bem divertido acompanhar. Como eu falei, a história continua de onde parou, então a gente tem aquele cenário que é a casa da Laurie Strode pegando fogo, ela saindo com a sua filha Karen, interpretada pela Judy Greer, e pela sua neta Alison, que é interpretada pela Andy Matichak. Então, exatamente daquele ponto a gente continua o filme com a casa pegando fogo, e elas imaginam que finalmente venceram Michael Myers, o terror chegou ao fim, ou como eles gostam de dizer no filme, o mal acabou. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim com Michael Myers. E o mais legal é isso, a gente tem essa continuação exatamente do ponto de onde tudo parou. E quando os bombeiros chegam para salvar ou para apagar o fogo da casa, eles se deparam, obviamente, com Michael Myers e ele tem uma das cenas grandiosas desse filme, que é um excelente slasher. Se ele peca em possibilidades narrativas, se ele peca em uma história tão tensa quanto foi o seu primeiro filme, ela capricha muito no terror slasher. E eu me arrisco a dizer que Halloween Kills tem o maior número de mortes de todos os filmes da franquia Halloween, contando aí todos os filmes realmente que já aconteceram e que já saíram com esse título. Então, tem muita morte mesmo, isso é um dos pontos altos do filme. A gente tem mortes memoráveis, tem slasher para todo lado, tem muito sangue. Vista sua capinha de chuva antes de entrar no cinema, porque vai realmente jorrar sangue na tela. Mas eu falava do mas, né? Qual é o problema? Se a gente teve um filme tão tenso, tão envolvente, tão empolgante no primeiro, com a apresentação dessa tríade de mulheres que se tornaram realmente heroínas, nesse filme elas ficam um pouco de lado, elas são um pouco mais esquecidas. E o David Gordon Green ele faz um flashback para os anos 70 de novo, e até nos dá a entender, nos dá a lembrança de que aquelas cenas que ele faz do flashback dos anos 70 poderiam estar em filmes originais, mas não. São cenas totalmente recriadas e estão muito competentes porque elas recriam aquele cenário que a gente via lá nos anos 70 com aquele mesmo clima dos primeiros filmes, de uma noite, do filme ser todo de noite, daquela névoa, daquela cidade vazia, onde as pessoas estão realmente ficando em pânico porque Michael Myers está passando a faca na galera, passando a faca na geral. Como eu ia dizendo, ao contrário do primeiro filme que era focado na tensão e na vingança da família da Laurie para o Michael Myers, nessa reinterpretação, nessa reimaginação do que aconteceu em todos esses anos com o Michael Myers, aqui a gente tem uma vingança da própria cidade, da própria sociedade contra o Michael Myers. É noite de Halloween, as pessoas estão todas fantasiadas, então isso ajuda a ambientar bem o clima do filme e novos personagens são introduzidos, só que são personagens que a gente não vai se apegar tanto quanto a própria Jamie Lee Curtis, que é oriunda lá do original e retomou
com a sua família no primeiro filme, um arco glorioso de vingança contra o Michael Myers, e a gente é introduzido a várias outras pessoas que também viveram de alguma forma, ou sentiram ou foram afetadas de alguma forma pelo Michael Myers há 40 anos atrás. Essa costura é interessante, mas ao mesmo tempo ela nos entrega personagens não tão cativantes e a gente não se preocupa tanto. Nesse meio tempo, Michael Myers está realmente matando todo mundo, matando a sociedade por completo, bem dizer, e a nossa heroína está no hospital porque ela realmente levou uma facada, está se reabilitando e ela está sendo atendida. E é claro que com o caos instalado na cidade, várias pessoas começam a prometer vingança ao assassino, isso baseada nas notícias que eles veem na TV, nas notícias que eles escutam no rádio, e eles vão criando um caos em toda a cidade porque a comunidade em si se volta contra o Michael Myers e começa uma caçada a ele. E é claro que durante essa caçada a gente vai ter muitas mortes, como eu já falei, provavelmente o maior número de mortes do filme desde a criação da franquia. E se ao mesmo tempo a gente tem o ponto positivo dessa caçada ao Michael Myers e dessa desorganização de toda a sociedade, a gente perde um pouco o foco da família da Laurie Strode e essa vingança que a gente gostou de ver e dessa tensão toda construída principalmente dessa questão herói e mocinho. Então a gente perde um pouco essa noção porque eles pulverizam muito essa noção agora em vários outros personagens. Ainda que em algum momento o Michael Myers vá sim confrontar com a Karen, com a Judy Greer e com a Allison, que é a Andi Matichak. Mas isso é lá no final, quando as coisas já estão muito tensas e muitas coisas ruins já aconteceram. E o problema de ter tanta gente caçando o Michael Myers é não o viés de que muita gente vai morrer, mas essa desorganização que se cria, esse caos que se cria. Quem diria, né, que uma sociedade desorganizada causaria tanto caos, não só para um inimigo, entre aspas, mas para ela mesma. Então a gente vê as consequências da sociedade ensandecida em busca de um vilão, de um criminoso, que eles não conseguem sequer articular qualquer organização viável para pegar ele. E nisso eles conseguem, inclusive, matar gente inocente. Mas talvez isso nem seja um grande problema, afinal, a gente tem nesse meio tempo um bom slasher, um filme muito competente com mortes memoráveis, cenas cortantes e algumas tentativas de humor nesse meio tempo que não funcionam tão bem, mas ok, se você passa adiante, você entende e algumas pessoas podem até achar bem engraçado, mas não chega a ser engraçado por si só. Eles cumprem uma taxa ali de respiro do filme e meio que a gente fica sem entender muita coisa. O legal também do Michael Myers matando geral nesse filme é que ele parece estar se divertindo ao máximo com as mortes. Ele parece a todo momento que a máscara está sorrindo para as câmeras e isso torna ele um pouco mais sádico, um pouco ainda pior do que ele já é na sua essência como o ícone do terror. Então é uma coisa que no filme passado não parecia tanto. Ele era mais aquele vilão robozão, indestrutível, que continua matando as pessoas, mas não. Aqui ele parece gostar de matar. Então a gente vai ver várias cenas onde ele exagera no escopo, onde as pessoas já estão mortas e ele continua fazendo coisas horríveis com elas. E depois ele chega até a montar alguns cenários com alguns personagens, principalmente se esses personagens são um casal. E é com essa falta de rivalidade que o filme apresenta, afinal é a sociedade pulverizada contra Michael Myers e um pouquinho de Jamie Lee Curtis, um pouquinho da família da Laurie Strode, a gente sente essa falta de conexão, de rivalidade o tempo todo, mas isso não é o pior. O pior é que no grande clímax, quando a gente vai ter o grande embate, e aí a família Strode está envolvida nesse grande embate, a gente percebe que o roteiro ele migra para uma solução muito pouco inspirada, uma solução um pouco preguiçosa até, por dizer assim, porque ela até remonta a uma coisa que já aconteceu no filme, que é uma situação onde várias pessoas vão confrontar o Michael Myers e não conseguem dar cabo. No momento até, eles teoricamente até conseguem inviabilizar o inimigo, mas ao mesmo tempo recursos de câmera, jogadas e transições fazem com que aquela cena ela se perca totalmente
e o que parecia uma sociedade inteira, mais de 200 pessoas contra um vilão, ela se torna um vilão contra meia dúzia de pessoas e o vilão, spoiler da vida, é óbvio, consegue se livrar dessa pseudo-armadilha da sociedade. E essas mesmas transições ruins que vão confundindo, tentam confundir o espectador com uma pouca noção lógica das coisas que estão acontecendo, levam para o grande desfecho que é uma grande perda que a gente vai ter no elenco, que também é um pouco esperada por uma trilogia, um segundo filme, afinal, no primeiro filme morreram muitas pessoas, no segundo filme morreram muitas pessoas, mas uma pessoa em potencial é aquela pessoa que vai causar o maior impacto do filme. E ela acontece no final de uma forma muito pouco inspirada também e de uma forma bem desorganizada. E como ele apresentou até ali tanta coisa sangrenta, tanta coisa que a gente acredita que está acontecendo, a última morte a gente pensa que ela basicamente não está acontecendo. Então é um pecado que acontece, é uma falta de capricho que tem no final do filme que a gente pode torcer o nariz muito forte, assim, porque faltou alguma coisa ali que eles não conseguiram passar pro filme, não conseguiram adaptar. Uma última morte que, se fosse um pouco mais épica, tornaria o filme muito melhor do que ele foi, e principalmente na questão de como o vilão conseguiu sair dessa pseudo-armadilha que eu comentei antes. Então, esses deslizes no final realmente tiram um pouco da nossa noção de divertimento do filme, que é muito legal até então. Mas, claro, tem esses poréns que eu já pontuei. E com tudo isso, David Gordon Green consegue entregar um filme muito competente, muito divertido até certo ponto. Ele enfia a faca, mas quando ele tem que torcer e acabar com a vítima, ele não consegue. E basicamente, no final, é talvez o grande pecado do próprio filme, que não entrega um clímax como deveria. E tem, como eu falei, esses probleminhas de edição, de transição, que fazem uma confusão proposital, que é para tentar desviar a lógica do que a gente está entendendo, do que a gente está vendo, mas é óbvio, ela não funciona. Mas Robson, qual é a nota? Qual é a nota de Halloween Kills? Eu me lembro que o primeiro filme eu dei 4 estrelinhas, porque foi muito legal. Se você não assistiu Halloween de 2018, procure, assista, e vale muito a pena assistir antes de olhar a sessão do cinema em Halloween Kills, porque é exatamente do ponto onde o filme para que ele continua. Então, essa noção de continuidade, ela deve ser muito mais legal se você tem o filme fresco na sua memória. Então, 3 estrelas para Halloween Kills, o terror continua. E aí, gostou do vídeo? Gosta do Michael Myers? Gosta de terror? Assina o canal, aciona o sininho e não perca nenhuma notificação, porque você sabe, a vigília não para.